eu sou Luciana Caminha, endocrinologista, e hoje vamos gravar um vídeo sobre medidas para prevenir o diabetes. Mas o que é diabetes? Então, diabetes é uma doença que tem em comum a glicose alta no sangue. Então, o sangue deveria levar a glicose, que é o açúcar, para dentro das células, porque lá dentro da célula, ela é a nossa principal fonte de energia, o nosso combustível para as células funcionar. E lembrando que quem ajuda a glicose a entrar na célula é a insulina. Então, se a insulina tem pouco ou não está funcionando direito, essa entrada não ocorre. Isso, então, causa o diabetes. O que é importante ressaltar? Que diabetes é muito comum. Então, 1 em cada 11 adultos brasileiros tem diabetes. Isso é realmente muita gente. E o mais alarmante de tudo, que metade dos adultos com diabetes não sabem que tem diabetes. E isso por quê? Porque aqueles principais sintomas que a gente sabe sobre o diabetes, fazer muito xixi, beber muita água, perder peso, eles só acontecem quando a glicose está muito alta, está muito mal controlada. Inclusive as complicações do diabetes, então aquelas complicações do diabetes no olho, no rim ou no pé, só acontecem, podem demorar anos de diabetes mal controlado para aparecer. Então não tem jeito, a gente tem que fazer rastreamento. Tem que realmente fazer o exame de sangue para a gente ver se tem diabetes. E em quem é recomendado fazer o rastreamento? Indivíduos maior que 45 anos ou que tenham um fator de risco para a doença, sobrepeso, obesidade, hipertensão ou história familiar de diabetes. Como é que eu posso diagnosticar diabetes então? Existem várias maneiras, a mais conhecida é a glicemia depois de 8 horas de jejum. Então, se a sua glicemia depois de 8 horas de jejum for acima de 126, isso é diagnóstico de diabetes. Normalmente a gente repete para confirmar, lembrando que o normal é 99. Se tiver entre 99 e 126, a gente chama então de pré-diabetes. Existem outras maneiras de diagnosticar, por exemplo, um valor acima de 200, mesmo que não esteja em jejum, principalmente se associado aos sintomas de diabetes, também é diagnóstico de diabetes. Mas a pergunta, é possível prevenir diabetes? Sim, é possível. Lembrando que a gente está falando de diabetes tipo 2, que é esse diabetes mais comum, que representa 95% dos casos de diabetes. Que é esse diabetes que está associado, que é mais comum no adulto, que está associado ao sobrepeso, à dieta inadequada, ao estilo de vida inadequado, né? Que tem muita história na família, então normalmente você vê pai e filhos ou avós, tios com diabetes. Como então que a gente vai prevenir o diabetes? A base da prevenção do diabetes é o tratamento não farmacológico. O que é isso? O que não envolve remédio. E ele consiste principalmente em a gente sair daquela estilo de vida com uma dieta inadequada, rica em fast food, doce, alimento rico em açúcar, associado ao sedentarismo, e ir para um estilo de vida com dieta saudável, rico em fibras, frutas, verduras, associada ao exercício físico e medidas de perda de peso. É claro que um subgrupo de pacientes vão precisar de tratamento farmacológico e então precisar de remédio, vão se beneficiar de usar remédio. Então, quais são as medidas que a gente vai usar para prevenir o diabetes? Praticar exercício físico, se alimentar bem e manter um peso saudável. Mas quanto? Vamos colocar metas. Praticar exercício físico, no mínimo 150 minutos por semana. Isso significa meia hora todo dia ou 50 minutos 3 vezes. Lembrar que o exercício físico tem efeito em baixar a glicose e esse efeito dura de 1 a 3 dias. Então é bom separar esses minutos ao longo da semana, né? Pelo menos dia sim, dia não, para não perder o efeito. Lembrando também que indivíduos maiores que 35 anos ou que já têm a doença há muito tempo ou outras doenças do coração, é importante procurar o cardiologista para avaliar se está tudo bem para começar a fazer exercício. Peso, quanto? Perda, a gente sabe que perda de 5 a 10% do peso em 6 meses está associada a redução muito significativa do risco de ter diabetes.
Então vamos colocar essa meta, perder no mínimo 10% do peso em 6 meses. Alimentação saudável. Então, sair daquela dieta rica em alimento açucarado, industrializado, né? Orientações gerais, como é que a gente pode fazer? Uma dieta saudável. Uma dieta sem adição de açúcar refinado, então evitar doce, refrigerante, rica em fibra e com consumo moderado em água. Vou chamar a atenção principalmente do refrigerante, lembrando que uma lata de refrigerante tem 7 pacotinhos daquele que tem no restaurante com açúcar, 7 pacotinhos daquele, 35 gramas de açúcar. E muitos outros alimentos industrializados que tem muito açúcar embutido que às vezes a gente nem sabe. Então, às vezes, suco preparado, industrializado, olha, um exemplo desse, 8 colheres de açúcar. Muitas outras bebidas, principalmente, têm açúcar na sua preparação e, portanto, devem ser evitados. E em relação ao almoço e jantar, as principais refeições, as maiores refeições. Então, isso é chamado um prato saudável, são exemplos de pratos saudáveis. Sempre que possível, ter a orientação do nutricionista, né? Mas como orientação geral, a gente pode dividir o prato na metade. Uma metade a gente põe vegetais pobre em amido, que os exemplos são espinafre, cenoura, alface, couve, repolho, brócolis, tomate, pepino, beterraba, nessa metade inteira do prato. A outra metade do prato, né, ou seja, eu posso dividir em dois. Então, um quarto vão ser cereais e vegetais ricos em amido, que aí inclui arroz, batata, abóbora, pão, aveia, cuscuz, né? E na outra metade, que seria um quarto, a proteína. Então, carnes, ovos, certo? E para finalizar, vou dar algumas outras dicas em relação à alimentação. Então, distribui os alimentos em 5 a 6 refeições por dia. É muito importante também fazer o café da manhã. Sempre usar frutas, evitar suco. Então, dá preferência para fruta, mastigar a fruta. Né? Nenhum tipo de fruta é proibida, mas atenção às quantidades. Elas também têm açúcar e, portanto, não é liberado usar fruta. Né? No almoço e jantar, continue com o tradicional arroz com feijão. Se puder trocar pelo integral, melhor. A metade do prato deve ser de vegetais coloridos, principalmente os verdes, escuros e amarelos. Escolha pequenas porções de carne magra, evitar fritura, né? E fazer sempre rodízio para uma alimentação mais variada. Evitar açúcar e alimentos açucarados. Em relação aos produtos dietéticos, não necessariamente eles têm que fazer parte do seu alimento. Às vezes eles não são benéficos para você. Evitar fritura, diminuir o sal, procurar sempre alimentos menos processados, bebida alcoólica com moderação e beba bastante água. E para concluir e terminar, como é que a gente pode resumir a prevenção do diabetes? Praticar exercício, alimentação saudável e manter um peso ideal. Assim a gente consegue prevenir o diabetes tipo 2. É isso.